Os irmãos e irmãs, estimados padres, uma saudação a todos vocês, na pessoa do nosso pároco, Padre Ronivon, ao seminarista Caio, ao outro seminarista que agora esqueci o nome, Eurípides, que eu já acompanhei, está aqui há alguns dias, né? A você, querido irmão e irmã, ministros e tantas lideranças, chegou o grande dia. E eu gosto dessa expressão que foi utilizada hoje no comentário inicial, de um tempo de retiro. E é verdade. Um tempo dedicado 100% religioso, de escuta da palavra, de meditação, da participação da Santa Missa, de encontros, de partilha, de alegria. Aliás, São João rima com muita coisa, rima com alegria, rima com festa, rima com partilha, com encontro. Ontem eu na nossa diocese nós temos 3 paróquias dedicadas a São João Batista. E ontem eu estive lá em Anísio de Abreu. Na volta, poderia contar o tanto de fogueira de São João. Praticamente em cada casa tinha uma fogueira e tinha pessoas ao redor da fogueira. Eu tenho certeza que aqui também aconteceu isso. Recordei do meu tempo de criança, em Minas também é muito forte esse momento particular, não é? Das famílias. E até conversei com o Caio, eu não estou vendo o pessoal com o celular nas mãos. Não precisa. Não precisa, porque o momento e a centralidade ali é a reunião de família. É de conversa, é de estar presente. A fogueira é aquele calor que sobe, aquece os corações, aquece o ambiente e não dá mais vontade de sair. É tão bom isso, não é? O tempo de São João é um tempo de alegria, é um tempo de encontro, é um tempo de festa, é um tempo de partilhar, de gastar tempo com as pessoas que a gente quer bem. E com aquelas que a gente tem dificuldade, também é um tempo de perdoar, é um tempo de reconciliar, de reconciliação. E eu tenho certeza que em muitas famílias houve também esta reconciliação, esse estar presente, esse estar próximo. A proximidade faz parte. E é tão bom quando a gente vê isso nas famílias. Importantíssimo, necessário. Aliás, nesse tempo jubilar, aqui na cidade de São João do Piauí, 2 jubileus se entrelaçam ao longo deste ano. Iniciou o ano passado o jubileu Peregrinos da Esperança, que o saudoso Papa Francisco, ele convocou, anunciou, trouxe algumas orientações. E em junho do ano passado nós também já iniciamos as festividades do jubileu da construção da igreja aqui de São João Batista, na cidade de São João do Piauí. 150 anos, é um grande jubileu, e você faz parte dessa história, é verdade. Eu tenho certeza que muitos participaram aqui, celebraram, por exemplo, por ocasião do centenário. Temos aqui rastros da celebração do centenário da igreja de São João Batista, aqui em São João do Piauí, em 1975. Então, hoje é um tempo de celebrar. Eu falei no início, alegria e gratidão. São 2 sentimentos que brotam no nosso coração. E eu acredito que também no seu, no meu e no seu.
Alegria porque podemos sim estar aqui, louvar a Deus, pedir as graças e as bênçãos pela intercessão deste santo tão querido, tão popular, tão cheio de piedade. Estamos aqui também para isto. Queremos imitar as virtudes desse santo tão querido, e vamos trazer alguns pontos aqui na nossa reflexão. E de alegria, porque também aliás, de gratidão, porque é um tempo da gente agradecer. Isso também é fruto do jubileu. O jubileu traz para nós a esperança, traz para nós a reconciliação, traz para nós a proximidade de Deus e com os irmãos. É um tempo de bênção, é um tempo de graça. O Papa Francisco pediu que nós, bispos, de certa forma, apresentasse ao nosso povo e anunciasse alguns lugares para que você possa lucrar indulgências. E aqui, nesta paróquia São João Batista, como o padre já leu as minhas orientações, aqui é um lugar também que eu, como bispo, de certa forma, decretei num lugar onde você pode receber as indulgências neste ano jubilar. Então, é um tempo de graça, é um tempo de oração, um tempo de conversão. A figura, qual é o segredo de São João Batista? Para Deus agir tão fortemente na vida dele. Bom, João Batista, como nós já ouvimos, ele foi, de certa forma, já sonhado e escolhido por Deus. Como ouvimos na leitura do Evangelho, diz: o Senhor chamou-me antes de eu nascer, desde o ventre de minha mãe, Ele tinha na mente o meu nome, fez de minha palavra uma espada afiada. E vai mostrando um pouquinho a imagem e a missão do profeta. Com certeza, e nós sabemos que Deus já pensou em São João Batista, mesmo antes do nascimento. Basta a gente lembrar a liturgia de ontem à noite. Ontem à noite, na celebração da vigília, Deus manda o seu anjo Gabriel, e que anuncia para Zacarias que ele seria pai, e Isabel, mãe de um filho. Mas os dois anciãos, idosos, e Isabel estéril. Para Deus tudo é possível. Interessante que Deus quis servir de um casal religioso, de um casal temente a Deus, de um casal que praticava a religião judaica, que frequentava o templo, que rezava, homem e mulher de oração, e Deus agiu na história deles. É iniciativa de Deus. Deus atendeu às orações de Zacarias e de Isabel. Concedeu a eles que eles fossem pais, numa idade já avançada, e ela estéril, não poderia ter um filho, gestar um filho, que era uma graça, e é até hoje, para o pai e a mãe, gerar um filho é graça de Deus, é bênção. E naquele tempo, se os pais, um casal não gerasse filho, era sinal de, naquele tempo, era um sinal de Deus não aceitar. Era até tido como amaldiçoados, porque Deus não deu a graça. Isso naquele tempo, num contexto daquele tempo. Graças a Deus, hoje nós não pensamos assim. Mas Deus quis, é a iniciativa dele. E Deus quis que Zacarias e Isabel tivessem um filho. E o anjo disse o nome do filho já. O nome daquele menino era para se chamar João. Como é que era o nome? João.
João. E você sabe que o significado do nome João, sabe qual é o significado do nome João? Agraciado por Deus. O nome João significa agraciado por Deus. Deus agraciou a família. Deus agraciou aquele casal com um filho. E Deus escolhe o nome, João, porque foi agraciado por Deus. João trouxe essa graça de Deus para a família, para os pais e para a humanidade inteira, porque no nome de João já tem também a sua missão, porque João foi chamado a ser o precursor de Jesus. A graça plena de Deus para a humanidade inteira se chama Jesus Cristo. E João veio mostrar a direção. Por isso ele é o precursor. Ele não era o Messias, ele não era a palavra, mas ele era a voz que clamava no deserto. O profeta abriu a boca, anunciou, chamou todos aqueles para reconduzir o povo de Deus que estava disperso, para estar mais próximo de Deus. João recebeu a missão de trazer a graça, de anunciar a graça de Deus, que era a presença de Jesus, esta boa nova, o Evangelho encarnado, a alegria que se fez presença na história da humanidade. Foi por meio de João o Batista. João Batista, o Batista também recebe este nome, porque e tem um significado. Batista porque batizava, mergulhava. A palavra batista, o nome Batista significa mergulho, mergulhar, que vem aí o nosso batismo. João anunciava, pregava e batizava, um batismo de arrependimento, de conversão do coração. É preciso se converter, é preciso mudar de vida. João chamava, pregava em todos os lugares no deserto daquele povo. E hoje também anunciamos a você. É preciso, assim como João pregava, e nós, de certa forma, atualizando esse texto e esta pregação nos dias de hoje, é importante cada um de nós dar essa resposta a Deus que me chama pelo batismo. Aliás, o batismo tem frutos na nossa vida. Mesmo que você foi batizado pequenininho, bebezinho, mas os pais estavam ali, que nos levaram até o sacerdote, até a igreja, e o padre batizou com a água. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deixa de ser pagão, deixa de ser criatura, para ser filhos no Filho que é Jesus. Precisamos reconsiderar o nosso batismo. Precisamos reavivar o dom do batismo na nossa vida. É como aquela brasa que depois de uma noite que passou na fogueira de São João, a gente não vê mais a brasa, porque a cinza cobriu toda a brasa. É ou não é? A minha mãe dizia: meu filho, não vá pisar naquela brasa, naquela cinza, porque lá embaixo tem brasa, fogo, e vai queimar o seu pé. Hoje nós precisamos soprar, e o sopro é do Espírito, para
jogar longe essa cinza do comodismo, da indiferença muitas vezes, da falta de sentido de pertença à nossa igreja, para que aquela brasa possa vir a partir daquela brasa a chama do amor, a chama do fervor, da evangelização, do compromisso missionário. Afinal de contas, o batismo faz isso na nossa vida. Nos faz filhos de Deus e também nos faz membros de uma igreja. Membros da igreja, que é corpo de Cristo. Nós somos incorporados nesta igreja. É preciso amar a igreja, respeitar, se de certa forma assumir, aderir a esse projeto de igreja. Imagine você há 150 anos atrás. Quantos irmãos, irmãs nossos, batizados, convictos da sua fé, que deram a vida junto com os padres, é verdade? Que deram o seu sangue, o seu suor, porque ama a igreja, tem consciência do seu batismo. 150 anos nós celebramos. Terra fecunda, que o Espírito Santo inspirou, iluminou tantos homens e mulheres, tantos padres que passaram por aqui, cada um com seu jeito, mas com amor a Jesus Cristo e o amor à igreja, porque Jesus é o centro da igreja, Ele é o fundamento. E São João Batista sabia bem disso quando pregou e anunciou. João Batista não quis ser a palavra e nunca foi a palavra, mas ele foi a voz que proclamava, que anunciava, que chamava a conversão, que trazia esperança para o coração do povo. E hoje nós somos, queridos padres, também chamados a ser João Batista nos dias de hoje. Chamar para a responsabilidade, para a mudança de vida, é verdade, mas também chamar para a corresponsabilidade, que a igreja somos nós. É preciso anunciar também esta esperança, que João Batista enxergou, quando ele apontou para aquele que viria, sem nenhum ciúme de Jesus. João apontou que os discípulos queriam saber quem era o Messias, e João apontou: é aquele, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João Batista é modelo de humildade, nada de autorreferencialidade, ele não quis nada disso. Vivia a simplicidade, o despojamento, mas com a fé firme, e não se omitiu quando foi chamado para testemunhar ou denunciar as coisas erradas. O único santo, fora a Santíssima Virgem Maria, que nós celebramos a natividade, é João Batista, e que Jesus o elogiou como um grande, não tem mais ninguém maior do que João Batista. João Batista testemunhou tudo isso. Por isso ele arrebanhava pessoas, multidões, para, por exemplo, a mudança de vida, para o Cristo. Queridos padres, sejamos João Batistas nos dias de hoje, para trazer, para mostrar que Jesus é a nossa esperança, é o Cordeiro, sim, imolado na Eucaristia, que alimenta, que fortalece. Jesus é a nossa esperança. Caminhemos, irmãos, não desistamos, mesmo que parece que o mundo apresenta situações difíceis ou perspectiva de futuro desafiadoras. Não vamos nos desanimar.
vamos erguer a cabeça, vamos tomar, de certa forma, a direção, assim como João Batista que apontou, que possamos olhar para Jesus fixos, com os olhos fixos, para não perder a direção. E vamos levar outras pessoas conosco, neste caminho, porque Ele é a nossa esperança. O Papa Francisco tem uma expressão muito bonita. Ele diz que a esperança é como uma âncora que está fixada lá no céu e que nos sustenta, mesmo que as tempestades da vida querem afundar a nossa vida, o nosso barco, a nossa barca, mas não vai afundar, porque está fixada na esperança, nesta âncora que é Jesus, o Senhor e Salvador. Amém.